Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos continuar o estudo da fração geratriz. Vamos continuar vendo como transformar uma dízima periódica em uma fração geratriz. E nós chamamos aí de fração geratriz porque a partir desta fração, quando nós resolvemos essa divisão, nós chegamos numa dízima, né? E o objetivo da aula é termos a dízima e voltarmos para a fração, né? Então eu começo aí a aula de hoje resolvendo a segunda situação utilizando o método da equação, né? E nesse método nós temos 4 situações, né? Que são os 4 tipos de dízima, que são as dízimas duas simples, né? Duas dízimas periódicas simples, que eu coloquei aqui abreviada aqui na tela, vocês estão vendo aí como DPS, ou seja, dízima periódica simples, né? Que essa segunda situação é a parte inteira, nós temos a parte inteira diferente de zero, né? Então eu pretendo também no decorrer da aula ver as outras situações, né? Quer dizer, começar com a segunda, ver a terceira e ver a quarta situação, ok? Então essa aula número 9, como eu disse, ela é a continuação do estudo dos números racionais, né? Porque dízimas elas surgem das frações e frações são números racionais, né? As frações estão aqui dentro dos conjuntos de números naturais. Então é isso, números racionais e dízimas periódicas. Vamos ver o estudo da fração geratriz, transformação de uma dízima periódica, tá? Aí eu coloquei um modelinho de uma dízima periódica aí, né? E vamos transformar ela em uma fração geratriz. E aí tem uma fração aqui, ó, 3 sobre 9. No caso aqui, essa barra, eles estão na mesma linha, mas é outra forma de escrever uma fração, né? E nós vamos utilizar, como eu disse, o método da equação, né? Só relembrando as 4 situações, nós temos aí 2 situações para as dízimas periódicas simples. Para quem não lembra o que é uma dízima periódica simples, é a dízima que no período, aqui é a parte que se repete, né? No período, né, depois da vírgula, só tem unicamente o período, não aparece mais ninguém, somente o período, ó, que é o número que se repete. Então, repare, depois da vírgula só tem o número que se repete aqui, ó, o período, 35. Aqui o período é com um número, aqui o período é a repetição de 2 números, 35, 35, 35. E aqui o período é a repetição de 3 números, certo? A segunda situação é quando, além do período, aqui depois da vírgula, nós temos uma parte inteira, né? Diferente de zero. Lá na primeira situação, deixa eu voltar um pouquinho. Todos eles tinham zero aqui na parte inteira, que eu deixei de azul. Deixa eu dar um zoom nisso aqui, né? Todos tinham zero, ó. Todos tinham zero aqui na primeira situação. Deixa eu continuar mostrando aqui, ó, 0, 0 e 0. Na segunda situação, além do período, que é o número que se repete aqui na parte decimal, né, ó, nós temos na parte inteira, que eu deixei aqui de azul, a parte inteira é a parte que está antes da vírgula. Isso aí, tudo que eu estou falando aqui já está bem detalhado na aula anterior, certo? Eu vou deixar aqui um ícone no vídeo aqui em cima, né? Um ícone que encaminha para a aula passada, caso vocês estejam assistindo e queiram ver a aula mais detalhada da aula passada. Pronto, então tá aí 2 situações, né? 2 situações. A primeira situação é a parte inteira, ela é toda com zero, né? A parte inteira aparece apenas o número 0, e a segunda situação é quando na parte inteira aparece outro número que não é o 0, como vocês estão vendo aí, né? Ó, aqui, ó, 2, aqui é um 5, aqui é um 3 e aí vai. E agora, as outras 2 situações, que são a terceira e quarta situação, elas já são dízimas periódicas compostas. E compostas por quê? Porque se eu olhar depois da vírgula, eu vou ver um número que ele é uma espécie de intruso. Por que intruso? Porque ele não faz parte do período, eu coloquei ele aqui de rosa, e ele não se repete, né? Porque o período é o que se repete aqui, ó, período com um número, 7, mas tem um número aqui que a gente chama de número não periódico, ou seja, que não se repete, né? Período é repetição, viu? A palavra período dá a ideia de repetição. Então esse número, por exemplo, aí o 3, ele é um número
não periódico, também conhecido, chamado também de antiperíodo. Antiperíodo. Se você ouvir esses dois nomes, antiperíodo, não periódico, é a mesma coisa. Então nós estamos falando de dízima composta. Por quê? Porque ela tem uma parte periódica que se repete e uma não periódica que não se repete. Todas essas duas partes estão depois da vírgula. Pronto, por ter as duas partes depois da vírgula, que se repete e que não se repete, ela é uma dízima periódica composta. Composta por quê? Composta por duas situações. E a terceira situação da dízima periódica composta, ela é quando também na parte inteira todos os números são zero. Todo o número aqui é zero. Zero na parte inteira, zero na parte inteira. E a presença composta por antiperíodo mais período. Aqui zero na parte inteira e a presença na dízima composto por antiperíodo mais período. Né? Composição de dois números aqui, de duas situações diferentes aí, duas características, na verdade, né? E a quarta situação, ela apresenta a mesma coisa lá da segunda, que é o quê? Antiperíodo mais período, antiperíodo mais período, antiperíodo mais período. E, além disso, na parte inteira, não tem mais o valor zero, ou seja, são números diferentes de zero. Vamos falar delas aí, né? Bom, já expliquei aí o que é a dízima periódica composta, o que é a dízima periódica simples. A simples não tem antiperíodo, a composta tem, né? Tá aqui, ó, na tela. E também mostrei agora cada parte, né? Antes da vírgula é a parte inteira, beleza? Dízima periódica simples, parte inteira. Depois da vírgula, o período. Isso é uma dízima periódica simples. A dízima periódica composta, parte inteira antes da vírgula, depois da vírgula surge aqui um antiperíodo, né? Ou uma parte não periódica, como está aí na tela, e mais um período, né? Então tem duas partes, por isso que ela é chamada de composta. Duas partes depois da vírgula. Beleza? Feita essa revisão, hoje nós vamos estudar essa segunda situação da dízima periódica simples, que foi vista, né? Ainda está aqui, ó. Dízimas periódicas simples. Se eu abreviar esses três nomes aí, vai ficar assim, ó. D de dízima, P de periódica e S de simples. DPS, dízima periódica simples. Na hora de classificar, você pode usar a abreviação assim. A segunda situação, como eu falei, na parte inteira, ela é diferente de zero. Quando uma coisa é diferente de zero, né, já está dizendo, não é zero. Então, eu posso olhar para esse número aqui, ó, e já vejo, antes da vírgula, que é o local da parte inteira, eu vejo um número que não é zero. Então, ele é diferente do zero. E vejo um período, né? Vejo uma repetição do número 7. Esse período aqui é composto por um único número. Então, eu vou aqui, digamos que eu precise resolver essa dízima pelo método da equação. Por que eu estou falando isso? Porque existe um método prático, que eu também expliquei numa outra aula, certo? Que foi na aula número 5 e na número 6, tá? Na sequência, na playlist, dá para procurar essas aulas. Eu expliquei, né, como é que se resolvia pelo método prático, certo? E aqui na aula na número 8 e na número 9, acho que o método prático foi nas aulas 6 e 7, se não me engano. E agora na número 8 e 9 eu estou usando aqui o método da equação, tá? Esse método da equação, pessoal, ele se resume, eu poderia dizer o seguinte, que ele tem uma técnica, e a técnica, né, eu vou dar uma ideia aqui para vocês, a técnica é você levar o período para a parte inteira. Temos que fazer um jeito deste período aqui, que é o número que se repete, ele sair aqui da parte da dízima, ou seja, para depois da vírgula, ele tem que migrar. Ele tem que mudar aqui para a parte inteira. Então, para isso, usamos uma técnica que é a técnica de multiplicar este número, certo? Nós vamos multiplicar, por exemplo, aqui como o meu número que se repete é o 7, ele é apenas um número, eu vou multiplicar ele por 10. Por exemplo, 2,7777, eu vou multiplicar esse número por 10. Por quê? É a técnica é essa. Se o número que se repete é apenas 1, eu multiplico por 10. Se eu tivesse aí uma dízima que se multiplique, que tivesse no período, por exemplo, eu vou pegar aqui aleatório, um número aqui qualquer, vou pegar 2,3535. Olha que meu período agora, ele é composto por dois números, né, que é o 35, são dois números, 35, né? Então, é uma dízima, né?
para esse 35 migrar para a parte inteira, para ele vir aqui onde está o 2, eu tenho que multiplicar agora por 100. Então é assim, quando é um número, é por 10. Né? Quando são dois números, é por 100. Quando no meu número, na minha dízima periódica, eu tiver 3 números no período, será por 1000. Né? Vou escrever aqui para vocês. Tá? Só para já dar a ideia de como é que se trabalha esse processo, né? Já para você ficar com ele na cabeça de cara aí, né? Então tá aqui, 2 números é 100. Aí se eu tivesse aqui 2,748 infinitamente, 3 números se repetindo de uma vez, né? O meu período então é esse, né? Eu teria que fazer uma forma do meu período migrar para a parte inteira. Então, como o meu período é composto aí por 3 números, agora eu vou multiplicar por 1000. Veja que a quantidade de números que eu tenho no período é a quantidade de zeros que eu tenho aqui, né? No meu número, né? Nos múltiplos de 10. Né? Então, se eu tenho 3 números, eu vou multiplicar por 1000. Se eu tiver 2 números, eu vou multiplicar por 100, como aqui. 2 números no período. E se eu só tiver 1, eu vou multiplicar por 10. Então, nosso primeiro exemplo aqui, ó, nosso primeiro exemplo, a nossa dízima periódica aqui, tem uma parte inteira, ótimo. E na parte da dízima eu só tenho um número. Então, essa daqui eu já sei que eu vou multiplicar essa dízima periódica por 10. Por quê? Porque o meu período só tem um único número. Então, a técnica é essa, é multiplicar meu número. Só que aí, como é uma técnica, ela tem várias partes da técnica. A primeira é eu fazer o seguinte. Eu estou querendo transformar essa minha dízima numa fração, né? Eu estou querendo transformar ela numa fração. Então, eu vou dizer que ela é igual a uma fração. Qual é essa fração? Eu não sei quem é o numerador, não sei quem é o denominador, não sei quem é esta fração, certo? Não sei quem é. Se eu não sei quem é, em vez de colocar duas interrogações aí, uma em cima da outra, eu coloco só uma. Eu digo assim, ó, pronto. Eu não sei quem é a minha fração, eu vou deixar na interrogação mesmo. Mas aí eu digo, ó, em vez de eu trabalhar com o símbolo de interrogação, eu vou trabalhar com x. Eu vou, no lugar de colocar a interrogação, eu coloco um x. Então, eu vou fazer isso, ó. Vou fazer isso que está aqui embaixo, tá? Vou fazer isso que está aqui embaixo. Deixa eu mostrar para vocês. Tá. Antes de transformar ela num x, dá para fazer uma coisinha aqui antes, gente. Perdão, porque eu posso já escrever esse meu número, já que ele tem uma parte inteira igual a 2, eu posso separar ele numa soma, certo? Eu posso separar a parte inteira da parte decimal. Ó. Eu posso dizer que 2,777 ele pode ser escrito como 2 mais 0,77. Veja que aqui, onde tinha o 2, agora tem o 0. Por quê? Porque eu tirei o 2 da parte inteira. Eu separei. E pode, claro que pode. Né? Se nós viermos aqui e fizer essa soma, né? Eu acho que eu até tenho ela aqui, não sei se eu já tenho ela aqui. Não, eu acho que para resumir espaço, eu não estou fazendo essas somas aqui, porque eu fiz muito ela na aula passada, né? Que é mostrando que se você quiser somar, por exemplo, se você quiser somar 2, você pode escrever como 2,0000 infinitamente, né? Que 0 depois à direita aqui da vírgula não vale nada se não tiver nenhum número. E eu posso somar ele com 0,7777, que é a parte da dízima infinita aí, ó, tá? Isso aqui também pode ficar infinito, não muda nada. Que quando eu somar, eu vou ter esse meu número aí. 2 mais 0 dá 2, vírgula abaixo de vírgula, coloco aqui e venho somando. 0 mais 7 dá 7, 0 mais 7 dá 7, 0 mais 7 dá 7. Como isso aqui é infinito, vai ficar infinitamente. 0 mais 7 dá 7, infinitamente. Então tá aí, eu posso realmente separar a parte inteira, eu já mostrei isso na aula passada, estou mostrando nesse primeiro exemplo, só para dar esse pontapé inicial. Então, ao separar nessa primeira soma, né? Essa primeira soma, eu peguei minha dízima e tinha uma parte inteira, eu separei nessa soma, tá? Ao separar aí nessa soma, eu vou chamar isso aqui, eu coloquei um número aqui de primeiro, só para dizer, olha, esse foi o primeiro processo, a primeira técnica que eu usei, agora eu vou partir para as próximas. Então é isso. A primeira coisa que está feita aí foi só pegar meu número e separar a parte inteira da parte decimal. Tá pronto. Eu coloco o número primeiro aí, só para dizer, ó, fiz primeira técnica. Vou agora para a segunda, né?
A segunda técnica, eu pego essa minha parte da dízima aqui, tá? Essa minha parte da dízima, eu vou trabalhar ela como eu já trabalhei nas aulas passadas. Eu digo que eu chamo essa minha parte da dízima de x. Por quê? Porque é tipo assim, essa minha parte da dízima eu quero transformar na fração, eu não sei qual é a fração. Aí eu já começo dizendo assim, ó, vou chamar minha parte da dízima aí, que eu não sei que fração vai ser, eu vou chamar de x. Vou chamar de... Então tá aí colocado x igual a 0,777. Esse x aqui representa justamente a minha pergunta, ou seja, esse x é a minha dízima, ele é a minha dízima. Aí, quem é ele? Bom, eu já começo dizendo aí, né, como eu disse, né, eu peguei aqui, a primeira parte eu peguei aqui minha parte decimal, disse que x é igual a ela, né? E agora sim, vou aplicar a técnica que eu disse. Eu quero que o meu 7 do período, né, é o único número que se repete, né, é o 7. Então eu quero que esse meu 7 venha para a parte inteira, né? Ele vem para a parte inteira, certo? Pronto, eu quero que ele venha para a parte inteira. A técnica, como ele é um único número, é multiplicar essa dízima multiplicar essa equaçãozinha por 10. Que equação? Você pode me perguntar, que equação? Quando você insere uma letra, assim, a técnica, né, que a gente diz que x é igual à minha dízima, né? Quando você insere essa letra, isso aqui já passa a ser uma equação com o primeiro membro e segundo membro. Tem dois membros. Então, eu vou multiplicar tanto o primeiro quanto o segundo por 10. Por 10 por quê? Porque é um único número aqui no período, né? Como eu disse, né? Se é um número é por 10, se são dois é por 100, se são três é por 1000. Então, quando eu multiplico o lado direito aqui da equação por 10, eu sou obrigado a multiplicar o lado esquerdo também por 10, vezes 10. Deixa eu limpar aqui para vocês visualizarem aqui, ó. Então, fica lá o lado esquerdo multiplicado por 10. Deixa eu apagar isso aqui também. Oh, pronto, tá aí, bonitinho. Os dois lados têm que ser multiplicados por 10. Por quê? Para equilibrar, sabe, gente? Como é dois membros, isso aqui é como uma balança. O que você adiciona na esquerda tem que adicionar na direita. Então, fica assim como está aqui embaixo, já multiplicado. Ó. 10 vezes x, 10x, e 10 vezes 0,77, eu fiz esse cálculo aqui na aula passada bastante. Quando eu multiplico 0,77 por 10, vai ficar 7,77. Então, ó, veja que o meu período 7, ele veio aqui para o lugar do zero. Ao fazer a multiplicação, ele já vem para o lugar do zero. Beleza? E aí, eu recaio na mesma coisa que eu tinha. Agora eu tenho um número na parte inteira. Eu recaio naquela técnica que eu fiz lá no começo. Qual é? Que quando eu tenho um número na parte inteira, eu separo ele da dízima de novo. Ó. Então, eu já tiro o meu 7 aqui fora de novo. Eu tiro ele de dentro do número, da dízima. Eu tiro ele, a parte inteira eu já tirei. Quando eu tirei, fica novamente 0,77. Para que é isso? Para que técnica é essa? Porque aí eu chego numa letra x que eu tinha aqui, ó. Lembra que lá aqui no começo eu disse que x era igual a 0,77? Então é isso, onde aparecer 0,7777, eu posso substituir por x. Por quê? Porque eu estou dizendo que x é igual a isso aí, certo? Que x é igual a esse número. Ou seja, onde aparecer esse número, eu posso trocar ele pela letra x, certo? Pronto, tá aqui, ó. Por isso que está de amarelo, que é para eu ir sempre me lembrando aqui, ó, destacando para vocês onde está uma parte importante da equação, né? Onde apareceu 0,77, sim, eu posso substituir ele por x. Por quê? Porque a técnica eu disse que x era igual a 0,77. Então, automaticamente eu vou fazer o quê? Vou repetir 10x, tá? Vou repetir 10x igual a 7 mais, né? 7 mais. E 0,77 eu vou substituir por x, tá? Por x, olha aí. E agora, essa técnica, eu fico assim, ó. Eu fico com 10x e fico com x. Esses dois números, eles são semelhantes. Por quê? Porque eles têm a letra x, certo? E aí, eu posso agora deixar todos que têm a letra x do lado esquerdo, né? 10x já está, eu deixo. E o mais x aqui do lado direito, ele vai inverter a operação que ele está somando aí, né? Que mais é soma, tá? E ele está do lado direito, eu vou trazer ele aqui para o lado esquerdo da igualdade. Ó. Ele está aqui como mais x, eu vou trazer ele como menos x. Inverte de soma para subtração.
E a igualdade está aqui, eu deixo ela aqui no lugarzinho dela, e o 7 que está do lado direito permanece. Então fica isso aí, ó. Fica essa equação aí, 10x menos x, né? 10x menos x igual a 7. 10x menos x dá 9x, certo? Eu estou fazendo a subtração. De 10x eu estou subtraindo 1x, então dá 9x. E aí eu repito o meu 7, tá? Repito o meu 7. Agora eu tenho mais 9x vezes x. Eu tenho duas operações, ó. Eu quero deixar x sozinho, como vocês estão vendo aqui nessa resposta. Para esse x ficar sozinho, esse 9 tem que sair. Aí você diz, ó, tá 9, já sei que ele para sair vai ficar menos. Aí eu digo, não, ainda não, calma. A gente só troca de menos para mais quando só tem uma operação. Aqui tem duas, ó. Você tem um mais do 9 e tem ele aqui tem um número de vezes que não aparece, ó. São duas operações, multiplicação e a outra é a soma. Qual que eu inverto? Eu inverto a mais forte, que é a multiplicação. Então quer dizer que essa de mais não vai mexer? Não, não vai. É mais 9, vai ficar mais 9 lá do lado direito. Eu vou ter que... Quando eu deixo o x sozinho, o que sai aí do lado dele vai para o outro lado, né? Vai para o outro lado. Tá aqui do lado esquerdo, vai para o lado direito. Ó. Eu estou invertendo quem? A soma, a multiplicação, a soma permanece. Então quer dizer que esse meu mais 9, ele vai vir aqui para baixo, para o lado direito. Ele vai vir aqui, vai ficar mais 9 aqui embaixo. Aí você diz assim, por que mais? Não é menos? Não, aí eu estou dizendo de novo. A mais forte dessas operações entre mais e vezes é o de vezes. Então, inverto o de vezes. O sinal, o vezes, passa de multiplicação, ele passa a ser divisão. Está vendo que o 9 está embaixo do 7? Quer dizer que ele está dividindo. Então, eu não inverto a de mais. Eu só posso inverter uma operação, tá bom? Então, está invertido aí. O 9, que era multiplicador, passou a ser divisor aqui embaixo do 7. No caso, não é aqui agora. Eu já escrevo o próximo passo colocando ele aqui embaixo. Tá bom? Estou explicando a primeira vez. Nos próximos cálculos eu já vou mais rápido, porque... né? Então, tá aí. O meu 9 veio para dividir. Ó. Ele veio dividir. E veio mais do jeito que ele era. Por quê? Porque eu invertei a multiplicação. Estava multiplicando, veio dividindo. Então, 7 está dividindo por 9. Então, ó, quem é meu x? Ó, lembra que eu comecei dizendo assim, ó, aqui eu tinha x igual a 0,77. Então, agora é assim, esse cálculo eu encontrei quem é x. X é 7 sobre 9, não é verdade? Então, aqui eu poderia dizer o seguinte, ó, eu poderia dar essa seguinte conclusão, ó, minha gente. Quer dizer que quando eu tinha x igual a 0,77, infinito, eu posso substituir esse x por 7 sobre 9, ó, assim. Em vez de x, eu coloco 7 sobre 9 e digo assim, é igual a 0,77 infinitamente. Pronto, essa é a conclusão que eu chego. Encontrei a minha fração, perdão. Encontrei a minha fração geratriz. Geratriz porque se eu dividir agora 7 por 9, eu vou encontrar o que eu tinha, 0,7777. Certo? 0,7777, perdão. Mas faltou um detalhe, só um detalhe, que foi eu voltar para o primeiro ponto. Por quê? Porque lá no começo, antes de tudo, antes de trabalhar esse 0,7777 aqui igual a x, dito o seguinte, eu tinha dito que eu tinha separado numa soma. Eu tinha 2 mais 0,77. Eu tinha essa soma aqui, ó. Que eu chamei ela de primeiro, né? Primeiro ponto. Eu vou voltar ao primeiro ponto agora, onde eu tinha essa soma aqui, ó. Porque meu número ele não é só 0,77, ele é 2,77777, né? E eu tinha separado numa soma, então eu vou voltar para ela. Eu coloquei até aqui em cima, voltamos ao ponto primeiro. Essa é a primeira coisa que eu fiz aqui pronto, então, gente, aqui, ó. Eu voltei para o primeiro ponto, que era aquela minha soma, que eu tinha separado a minha dízima numa soma, né? Então, ó, agora eu já tenho os valores que eu quero. Ó. O 2 é o próprio 2, tá bom? O 2 ele é o próprio 2. Eu repito ele aqui, ó. Repito o sinal de mais. Só que aí na hora de repetir a dízima, eu não repito mais a dízima. Ou perdão, isso. Eu repito agora a fração geratriz que eu encontrei a partir da dízima 0,77, né? Estou com dificuldade aqui aqui. Fazer um traço reto aqui. Pronto, agora sim. Né? Então reparem que em vez de colocar 2, né, mais 0,77, eu coloquei 2
mais 7 sobre 9. 7 sobre 9, tá bom? E aí eu tenho um número, aí eu tenho minha fração geratriz e eu tenho a soma de um número inteiro com uma fração. Aí vem mais informação, né, gente? Quando nós temos um número inteiro mais uma fração, a técnica para se resolver, né? Você pode calcular o MMC? Pode, mas você também pode fazer assim diretamente. Você pega o denominador da fração, multiplica pelo número inteiro, tá? Multiplica pelo número inteiro, é vezes. Fica 9 vezes 2, certo? Então eu vou colocar, vocês percebam que eu vou colocar esse cálculo de 9 vezes 2 aqui embaixo, ó. Tá? Então tá aí, ó, o que eu estou falando. 9 vezes 2, tá aqui, eu coloquei aqui embaixo, certo? 9 vezes 2. E o restante eu repito, mais 7. Eu repeti aqui, ó. Mais 7. E o 9, que está aqui embaixo da dízima, ele é repetido aqui, ó. Entendido? Essa é a técnica. Eu vou fazer ela mais vezes aí. E agora vamos resolvendo, né? Veja que eu vou colocando um sinalzinho de implica, né? Esse cálculo implica nesse, que implica na continuação aqui embaixo. Eu vou colocando as implicações. Pode colocar até na mesma linha, certo? Ó, pode colocar na mesma linha, mas vai colocando as implicações aqui de lado, ó. Vai resolvendo e vai colocando as implicações na mesma linha. Eu estou colocando aí um abaixo do outro, certo? Isso é uma escolha minha. Tanto eu posso fazer na linha, como eu posso fazer um abaixo do outro. Só tenho que me lembrar de ir colocando, não um sinal de igual agora, mas um de implicação. Porque o de igual eu uso quando eu tenho dois membros, né? Eu tenho, por exemplo, a letra X aqui de um lado e um número do outro lado. Aqui, como não tem letra nenhuma, eu posso... Há várias maneiras de fazer, certo? Há várias maneiras de fazer. Ok, então, como eu disse, agora eu multiplico, eu estava aqui, né? Então tinha 9 vezes 2 que dá 18, e o restante eu repito. Por quê? Porque eu vou fazendo a multiplicação, né? Não tem como eu somar e multiplicar ao mesmo tempo. Eu multiplico, deu 18, repito mais 7, e repito sobre 9, beleza? Agora sim eu posso somar, por quê? Porque depois de multiplicar é que eu posso somar. Multiplicações primeiro, né? E aí 18 mais 7, aqui no numerador, na parte de cima, dá 25, né? 18 mais 7, 25. E o denominador, que é 9, eu só faço repetir aqui embaixo, certo? Então é isso, fica 25 sobre 9. Final das contas, onde eu tinha que era essa soma 2 mais 0,77, quando eu descobri quem era 0,77, eu descobri a fração geratriz dele, eu pude voltar, pude resolver o restante da soma, e resolvendo deu 25 sobre 9. Finalmente eu posso dizer, ou seja, aquele número que eu comecei com ele, que era 2,77, que era uma dízima, eu consegui encontrar a fração geratriz. Como é geratriz? É a fração que gera ele. Quer dizer que se eu pegar e dividir 25 por 9, pode fazer aí, eu garanto que você vai encontrar 2,777 infinitamente, tá bom? Então é isso. Usei a técnica aí. Agora que nós sabemos da técnica, já podemos ir mais rápido, certo? Como assim? Tá aí, ó. Eu vou ter agora, o que muda aí, ó, é que o meu número agora, ele ainda é da segunda situação. Eu tenho um 5 aqui na parte inteira, né? Não é 0, é um 5. E aqui no meu período eu tenho uma repetição de dois números. Então quer dizer que agora eu vou multiplicar por 100. Mas antes de eu multiplicar por 100, eu vou fazer o seguinte. Vou retirar a parte inteira, né? Eu vou pegar a minha dízima, vou escrever ela aqui, como vocês estão vendo. Eu reescrevi ela e coloquei uma implicação dizendo, ó, eu posso separar a parte inteira, né? Eu vou separar. Opa, tá aí. Separa a parte inteira, separada. Fico com minha dízima agora como um caso lá da primeira situação, né? Que é onde a parte inteira é 0. Isso aqui é da primeira situação, que eu já sei resolver, porque eu fiz a aula, assisti a aula passada, já sei como é que resolve, caso da primeira situação. Como é que eu resolvo? Então eu deixo isso aqui esperando, né? Eu deixo essa soma esperando, ó. Relembra disso aí, ó. Eu separei, deixo ela esperando. Vou trabalhar ela lá no final, quando eu souber quem é essa minha dízima aqui, que fração é ela, eu volto para cá. Mas por enquanto a técnica é essa, é separar e deixar aí quietinho esperando para eu voltar para essa soma. Eu coloco o número aqui de primeiro. Pronto, vamos esperar? Vamos. E agora vamos resolver, vamos trabalhar nessa dízima aqui, ó. Vamos trabalhar só nela. Eu digo que ela é igual a x, tá? Digo que ela é igual a x e aí eu gero a minha equação. E aí onde aparecer 0,383838, eu posso trocar pelo número x.
Por quê? Porque eu disse que x era igual a isso aqui, a essa dízima. E essa dízima é igual a x. Então tá aí, é a segunda técnica que eu estou usando. Eu coloquei o número 1 aqui, né? Mas aqui tem um primeiro passo aqui antes, né? Então vamos lá. Como eu sei que agora a técnica é levar o meu período lá para a parte inteira, quem é meu período? É 38. 38 eu tenho que trazer aqui para onde está o zero. Se 38 é composto por dois números, quer dizer que eu vou multiplicar por 100, tá? Esse é o segundo passo, tá? Deixa eu colocar aqui, tá aqui, ó. Multiplicamos os dois membros da igualdade por 100, tá bom? Então, essa é a técnica. Quando eu multiplico 0,3838 por 100, é só fazer esse cálculozinho, isso é uma multiplicação simples, né? É só fazer uma multiplicação simples assim, ó. Eu faço 0,3838, dízima, né, periódica, eu multiplico por 100, tá? Multiplico por 100. Isso é um cálculo simples, né? Onde eu vou multiplicar primeiro o zero pelo número, que vai dar aqueles zeros, tá? Vou multiplicar o segundo zero, vou multiplicar depois por 1. O segundo zero vai dar outra fileirinha de zeros aqui, tá? E depois a última fileira, e depois a última fileirinha, que é multiplicada pelo número 1 agora, que vai dar 0,38, 38 infinitamente. 38 infinitamente. E aí quando você somar, vai dar isso aqui, 0, 38, 38, 38. Eu já coloquei a vírgula aqui, ó, que menino sabido. Por quê? Porque aqui eu sei que tem 1, 2, 3, 4 números depois da vírgula. Então, venho de trás para frente e faço assim, ó. Isso aqui é infinito, mas aí, ó, 1, 2, 3, 4 e coloco a minha vírgula, tá bom? Bom, então chegamos aí no valor, né? 38,3838, né? Conseguimos trazer o período aí para a parte inteira, né? Multiplicando os dois membros, né? Por 100. Quando eu digo que eu tenho que multiplicar por 100, eu tanto multiplico o x quanto eu multiplico a dízima, né? Então, 100 vezes o x, nós temos aí dá 100x. E 100 vezes 0,383838 vai dar agora 38,3838. Ou seja, o meu período migrou aqui para a parte inteira. Se ele migrou, eu posso separar, do jeito que eu fiz lá no começo, da mesma forma, eu posso separar de novo a parte inteira. Então, eu vou aqui, ó. Vou repetir 100x, vou repetir igualdade e vou separar numa soma. 38, eu vou tirar daqui da parte inteira, eu vou tirar o meu número 38. Quando eu retiro a parte inteira, fica 0, 0,383838. Isso aqui esse valor 0,3838, ele é a mesma dízima que eu parti dela, onde eu disse que ela era x. Se ela é x, eu posso, em vez dela, colocar o número, a letra x, né, no cálculo. Então vai ficar assim, ó. Eu vou repetir 100x, vou repetir 38 e eu vou trocar a dízima pela letra x, né? Feito isso, agora eu vou levar essa minha letra x para o lado esquerdo, para onde está esse 100x. Então eu vou repetir 100x e esse x que está com um mais, né? Está somando, ele vem subtraindo. Veja que nele não tem multiplicação nenhuma, né? Se olhar para esse número aqui, ele só tem uma operação dentro desse cálculo, né? A única operação que ele tem aí é essa operação de soma. Ele não está multiplicando letra nenhuma, né? A não ser um imaginário aqui, mas ele não vem ao caso agora, né? Utilizar, não faz diferença, né? Então, mais x, eu colocando ele aqui do lado esquerdo, ele vai vir menos x, certo? Repita a igualdade, 38 está do lado direito, permanece. E aí nós temos a subtração, ó, 100x menos x dá 99x, certo? Igual a 38. Feito isso, eu tenho mais 99x, mas ele também, agora sim, ele está com a letrinha, né? Então ele está multiplicando, ele está 99x, quer dizer que ele tem um sinal de vezes aqui e tem um sinal de mais aqui. Eu vou inverter só o mais forte. Quer dizer que o de vezes vai passar a ser divisão. Quem vai dividir? Mais 99 vai dividir. Ele vai permanecer com o sinal de mais. Então quer dizer o seguinte, que ele está aqui multiplicando o x, ele vai passar para o lado direito da igualdade, né? Veja que aqui ele está do lado esquerdo, ele vai passar aqui para o lado direito da igualdade, só que dividindo, né? Dividindo. Então quem multiplica 99, ele vai vir dividindo
Ele é mais 99, ele vai vir mais 99, do mesmo jeito, só que ele vai inverter a multiplicação. Então eu vou ter aí 38 mais 99, tá? Perdão, 38 sobre 99. E quem é isso? Isso é o que eu tinha lá, isso é a minha dízima, né? A minha dízima, que era o meu x, né? Que eu chamei de x, que agora eu encontrei, né? Tá aqui, ó. Encontrei o meu x, justamente, ó. Quem era a minha pergunta? X é igual a quem? X é igual, ó, acabei de encontrar. 38 sobre 99, tá bom? Então, esse 38 sobre 99, ele é aquela minha dízimazinha, aquela minha segunda dízima, né? Que eu encontrei depois da soma, né? Que foi a parte que não tem o número inteiro, né? Não tem número na parte inteira, né? Beleza? Então 0,38, 38 é 38 sobre 99. Onde tiver esse 38 sobre 90, onde tiver 0,38, 38, eu posso trocar agora pela dízima, tá bom? Posso trocar, posso substituir. Agora, ela não é mais um x para mim, né? Ela não é mais um x para mim. Ela agora é uma dízima, é uma fração conhecida. Então, eu posso agora voltar para o primeiro ponto, de onde eu parti, que era aquela soma, né? Que o meu número, na verdade, ele não é só 0,38, 38. Ele é 5,38, 38 infinitamente. Então, eu tinha tirado o 5 só para trabalhar a parte aqui, ó, a parte do período. Encontrei agora a minha dízima, volto para a minha soma agora, tá? E aí eu coloco lá, aqui, ó, repito o meu número 5 e a minha dízima, agora eu sei que ela é a fração 38 sobre 99, acabei de fazer. Agora eu tenho que somar um número inteiro com uma fração. O que eu faço? Pego o denominador da fração, multiplico pelo número inteiro. Fica 99 vezes 5 mais 38. Tá bom? Tá aqui, ó. 99 vezes 5 eu coloquei aqui, ó. Essa multiplicação ela vai para a parte superior. 99 vezes 5 eu coloquei aqui, ó. Ela vem para cá, na parte superior, no numerador. E o mais 38, que está aqui, ó, ainda na parte de cima, mais 38, ele é repetido. Ó, mais 38. 99, que está aqui no denominador, ele permanece 99, tá bom? E aí eu tenho 99 vezes 5 dá 495. Está feita a multiplicação. Ela tem que ser feita primeiro. E aí, repito, mais 38 sobre 99. 495 mais 38, somando, dá 533. E 99 é repetido. Ó. 533 sobre 99. Resultado, que o meu número que eu tinha, a dízima periódica, que era 5,3838, ela é uma fração, a fração geratriz que representa essa dízima é 533 sobre 99. Pronto, conseguimos o objetivo atingido, transformei, encontrei a fração geratriz aqui desta dízima periódica, tá? Bom, então continuando aí, né, eu posso continuar utilizando o meu processo de equação para outras situações. Quais são as outras situações? Veja que aqui nessa minha situação eu só tinha, na parte do período, só tinha meu período. Eu não tinha nenhuma parte, um antiperíodo, um número que não se repetia, né? Então as próximas situações elas vão aparecer. Essas situações são as dízimas periódicas compostas, né? Tínhamos feito até aqui os dois. A primeira e a segunda era de dízimas simples. Agora vamos entrar nas compostas. E como eu disse, a composta é porque dentro do período aparece uma parte não periódica, que é o que a gente chama de antiperíodo, né? E essa terceira situação é quando a parte inteira é igual a zero. Embora tenha um antiperíodo, na parte inteira tem o zero. Ó, reparem. Veja que aqui na minha parte inteira, o meu número ele já vem com zero, ou seja, não tem número inteiro aqui, não tem nenhum número na parte inteira, aliás, o zero, né? Mas, ele, apesar de ser um número inteiro, né? Ele é uma técnica diferente quando eu tenho zero, né? São duas técnicas, né? Aqui eu acabei de utilizar, por exemplo, aqui no caso anterior. Mas eu vou pegar esse caso. Ó. Por exemplo, eu poderia ter esse número, 2,3777777. Eu poderia ter um 2 aqui na parte inteira. Então, a forma de resolver, ele é diferente dessa? Mas ele é diferente muito pouco. A única diferença é que eu vou separar ele. Eu separaria em 2 mais... Aí tiraria ele daqui da parte inteira, ó, você vê? E aí quando eu tiro ele sobraria todo o restante aqui da dízima.
Só que com um zero, porque ele saiu daqui da posição, né? Ficaria assim, ó. Certo? Beleza. A única diferença que muda desse número que eu acabei de colocar, que eu estou circulando aqui, para esse que eu tenho que estar aqui embaixo, é que esse meu aqui, ó, que eu acabei de mostrar, ele não tem um 2 na parte inteira. Então, não preciso separar em soma nenhuma. Porque a minha parte, onde fica a minha parte inteira, ele já é zero. Então, ele está no ponto, eu não preciso separar isso aí. Né? Não preciso separar em soma, tá bom? Então, beleza. Aqui é diferente. Calma, isso aqui eu não vou fazer agora. Essa é a quarta situação, tá bom? Vamos ficar aqui na terceira? Aqui na terceira, mais simples do que tudo. Não tenho que separar em soma, não. Eu já começo dizendo assim, já dou o pontapé inicial dizendo assim, ó. Essa minha dízima, ela é substituída, ou seja, pode ser representada por qual fração? Eu coloquei interrogação, mas isso aqui poderia ser uma letra X, né? Justamente o que eu estou fazendo aqui embaixo. Eu estou dizendo assim, ó. Vamos chamar o que eu não conheço de X, ou seja, a minha fração que eu estou procurando, eu vou chamar de X. Eu vou dizer que essa minha fração ela é igual à minha dízima. Então, próximo passo agora é levar o meu período para fora. O meu período, eu vou ter que levar o meu período. Eu vou levar o meu período aqui para fora, lá para a parte inteira, tá bom? Só que antes dele chegar lá na parte inteira, tem um 3 aqui antes, tá bom? Tem um 3, tem uma parte não periódica. Esse 3 ele não faz parte do período. Mas ele também tem que sair aí da parte decimal, depois da vírgula, para ir para antes da vírgula, tá bom? Para ir para antes da vírgula. Né? E aí, minha gente, neste caso, eu só tenho quantos números no período? É só um? Só o número 3? Então, eu uso o mesmo entendimento que eu estava tendo até agora. É só um número na parte não periódica, então vou multiplicar apenas por 10. Tá? Então, multiplico o x por 10, que vai dar 10x, está aqui embaixo, e multiplico 0,3777 por 10 também. Então, a minha vírgula é como se a minha vírgula andasse uma casa para a direita, quando eu multiplico por 10. Se for por 100, ela anda 2, se for por 1000, ela anda 3. Então, como eu estou aqui multiplicando por 10, né, é vezes, né, aqui ó, vezes 10, tá? E aqui eu também estou multiplicando vezes 10. 0,3737 vezes 10 quer dizer, quando eu multiplico por 10, é como se a vírgula andasse uma casa para a direita. Ela vai ficar aqui, ó, nessa posição, depois do 3. Ou seja, como está aqui embaixo. Ó. Então, vai ficar, já não preciso mais colocar 0,3. Né? Ou seja, o 0 já vai embora. Ó. Quando o 3 vem para o lugar do 0, já não preciso mais colocar. Porque o 0 antes do número aqui ele é descartável. Né? Pode ser descartável. 0,3 na parte inteira é a mesma coisa que só 3. Né? Então tá aí, eu consegui sim, tirei o meu número, né? Eu tirei o meu anteperíodo, né? Para a parte inteira, ele saiu aqui da dízima, beleza? Pronto. Aí agora sim, ó. Aí agora eu vou separar. Eu vou repetir 10x, tá? O número que está na parte inteira eu retiro numa soma. Né? Eu digo o seguinte, que 3,777 é a mesma coisa que 3 mais 0,777. Eu separei. Tá vendo que o 3 que estava aqui na parte inteira, ele ficou aqui fora. Eu separo numa soma. Porque se eu somar, eu volto para o que eu quero, porque eu tinha. Pronto. Feito isso, quando eu separei numa soma, aí eu tenho esse número aqui para trabalhar, que é um número da primeira situação. Né? Ele é uma dízima periódica simples de primeira situação, que é quando na parte inteira é um zero. E aí essa técnica aqui eu já fiz nas aulas passadas, eu não vou mais fazer, não há necessidade. Esse número aqui, ó, eu até fiz, né? Esse número aqui eu já sei que quando eu fizer ele vai ser 7 sobre 9. A dízima, a fração geratriz que gera ele é 7 sobre 9. Basta ver isso nas aulas passadas, né? Até coloquei aqui. Neste ponto devemos ver os cálculos anteriores, onde calculamos a fração geratriz da dízima, né? Ou seja, isso aqui já foi ensinado na aula passada a calcular que essa dízima 0,777, ele é 7 sobre 9. Tá? Então, eu vou vir aqui no meu cálculo 10x mais igual a 3x mais 0,777 e vou substituir já diretamente. Ó. Então, vai ficar assim. Né? Onde tinha o 0,77, eu substituí, porque eu já sei que ele é esta fração, essa é a fração geratriz dessa dízima. Então tá lá, eu estava com 10x igual a 3 mais 0,7777, ficou
3 mais 7 sobre 9. E aí, como eu disse, ó, eu tenho agora que somar um número inteiro mais uma fração. Então, eu vou olhar para o denominador e vou fazer aquela técnica de multiplicar o denominador vezes o número inteiro, né? Vai ficar assim, 9 vezes 3, e vou fazer mais 7. Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar... Aí detalhe, né? Detalhe porque aqui nos exemplos anteriores eu não tinha dois membros. Lembra que eu falei? Ó, deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui onde eu estava aplicando a técnica, eu não tinha um primeiro membro e um segundo membro. Por isso que eu só multiplicava, né? Só multiplicava e pronto. Eu não tinha nenhum cuidado. Eu repeti ele aqui uma única vez aqui embaixo também, tranquilo. Só que agora você vê que eu estou dentro de uma equação que ela tem primeiro e segundo membro, né? Quer dizer o seguinte, ó, que eu tenho aqui um primeiro membro antes da igualdade e um segundo membro aqui do outro lado, do lado direito. Então, a técnica de multiplicar o 9 por esse 3 aqui, detalhe, esse 9 também tem que multiplicar o primeiro membro. Na verdade, é isso. Então, vai ficar 9 vezes 10x, tá? 9 vezes 10x, eu estou mostrando aqui, ó. 9 vezes 10x ficou assim, 9 vezes 10x. E ficou aqui, ó, 9 vezes 3, tá? Aqui em cima. 9 vezes 3 eu coloquei aqui embaixo, ó. 9 vezes 3 está aqui. E mais 7, que era o restante do cálculo, eu repeti, né? Que está aqui em cima, mais 7. Repeti aqui, ó. Aqui embaixo agora, mais 7. E o 9, que multiplicou esses dois, ele fica aqui embaixo. Tanto ele fica embaixo no primeiro membro quanto no segundo. Só que neste caso, por ter dois membros, eles são eliminados, tá? Ele é repetido nos dois, porém ele é eliminado dos dois, tá bom? É uma técnica, né? Ele é eliminado. Isso é uma coisa simples, daria para mostrar para vocês o seguinte, que números, quando eu mudo de membro, por exemplo, divisores, multiplicadores não passam a ser divisores? Sim, né? Então, a gente diz assim que elimina é uma forma simples simplificada de dizer, vamos dizer, simplificada de falar, porque na verdade é o seguinte, eu iria tirar esse 9 que está divisor aqui no primeiro membro, eu ia trazer ele para o segundo membro aqui como multiplicador, ó. Ele ia ficar aqui multiplicando, né? E aí, ele já ia sair daqui, né? Ele já ia sair daqui, por exemplo, ele sairia daqui, iria multiplicando. E aí eu teria que o quê? Eu ia fazer assim, eu ia colocar um parênteses aqui. E eu tinha um 9 multiplicando e um dividindo. Eu ia fazer o seguinte, eu ia dividir. Quando tem multiplicação, eu posso fazer as divisões assim. Eu poderia dividir esse 9 com esse 9. 9 dividido por 9 dá o quê? Dá 1. Então, tudo ia ficar multiplicado por 1, ou seja, não ia alterar nada aqui nesse parênteses, tá bom? E ia sumir todos os 9. Então, na verdade, é uma forma de não fazer esse cálculo, né? A gente já grava isso na memória que quando numerador aqui, o denominador no primeiro membro é igual ao denominador no segundo membro, eles são simplesmente eliminados. É uma forma prática aí de gravar esse cálculo que eu acabei de mostrar. Então está aqui 9 vezes 10x dá o que? Dá 90x. E 9 vezes 3 dá o que? Dá 27. E aqui eu tenho mais 7 ainda para colocar. Mais 7. Agora eu posso resolver essa soma? Posso. Vai ficar 27 mais 7 dá 34, viu, minha gente? E o 90 o mais 90 que está multiplicando o x aqui no primeiro membro, né? Ele vai sair de multiplicador mais 90 para vir como divisor mais 90. Eu inverti só de multiplicação para divisão. O mais permanece, tá bom? O mais aqui, ó, permanece. Mas não precisa colocar, né? Então ficou aí 34 sobre 90. Ou seja, 0,37777, que era o número que eu tinha lá no começo, aqui, ó. Lá no início de tudo, que era o meu número que eu queria saber qual fração geratriz eu representava esse número, eu acabei de encontrar. X igual a 34 sobre 90, está aí. Então, 0,37777 é a mesma fração 34 sobre 90, ok, pessoal? E aí tem vários exemplos, eu vou agora fazer apenas mais um exemplo aí. Ó, aqui é a mesma técnica, só que em vez de multiplicar por, né,
em vez de multiplicar por 10, eu vejo que esse meu número, ele é ainda da terceira situação, né? Essa minha dízima da terceira situação. Por que da terceira situação? Ela é uma dízima periódica. Eu estou vendo que ela é periódica, mas eu estou vendo que ela é composta, porque ela tem uma parte que não se repete, que é o 35 aqui, e uma parte que se repete, que é onde tem só o 7. Tá bom? Então, se aqui a parte que não se repete, o meu anteperíodo, eles são dois números, para eu tirar ele aqui para o lugar do zero, eu tenho que multiplicar por 100. Dois números é por 100 que multiplica. Então tá, eu começo dizendo assim, né? A minha dízima que está aqui no começo, ó, eu quero saber quem é a fração. Então esse quem eu chamo de x. Ó. Quando temos uma pergunta na matemática, eu chamo de x. Então, quem é a minha fração? Então eu chamo ela de x. Eu digo, minha fração que eu não conheço, que é x, ela é igual à minha dízima aqui, que eu conheço. Só que minha dízima tem dois números, né, não periódicos. Esses dois números, como são dois números, eu multiplico por 100. Quando eu multiplico por 100, eu sou obrigado a multiplicar tanto o primeiro membro, então vai ficar 100 vezes x, que vai dar aqui 100x, quanto o segundo, 0,357777, quando eu multiplicar também vezes 100, o meu 35 ele vai passar para a parte inteira. Quer dizer, multiplicar por 100 é a mesma coisa que dizer que a minha vírgula vai percorrer duas casas para a direita. Né? Então ela ficaria aqui, ó. E aí eu eliminaria o zero. Ela ficaria 35,777, que é o que está aqui embaixo. Ó. Que é o que está aqui embaixo. Né? Está aqui, ó. 35,7777. Agora eu vou repetir 100x. Por quê? Porque como eu tenho 35 na parte inteira, eu posso separar numa soma, não é verdade? Eu posso colocar 35 mais quem? Mais a parte da dízima que está aqui do lado direito da vírgula. Vai ficar. Quando eu tiro o 35, aí fica um zero. Fica 0,777. Então, eu acabei de separar a minha dízima aí, ó. Separei a parte inteira da parte decimal. 35,777 é a mesma coisa que 35, só a parte inteira, separado da parte da dízima. Essa parte da dízima eu já mostrei até no cálculo anterior, a mesma coisa, né? Que já aprendemos a calcular ela. 0,77777 é 7 sobre 9, tá bom? E aí eu fiquei aí com um cálculo que eu conheço. Agora eu vou fazer 100 igual a 35 mais 7 sobre 9. Vai ficar assim, ó. Né? Nós já sabemos que 0,77 é 7 sobre 9 pelas aulas anteriores. E aí eu repito o resto do meu cálculo agora substituindo. Eu vou ficar com 100x, 35 mais 7 sobre 9. Por quê? Porque eu estou tirando 0,777, que é a dízima, e estou trocando pela fração geratriz que eu já conheço. Né? Resultado. Vamos fazer aquele cálculo. Né? Quando eu tenho aqui um número no denominador de uma fração, eu vou mostrar outra forma de resolver. Eu vou dizer que todos aqui também têm denominador. Mas aqui é 1 e aqui é 9. Aí teria que calcular, são diferentes, na verdade. Aí eu vou tratar todo mundo como fração. É a forma, vamos dizer assim, menos simplificada de fazer, né? É a forma não simplificada. Eu trato todo mundo como uma fração, já que existe uma fração no cálculo, eu trato todos como fração. Aí repare que aqui é uma fração imaginária, né? Quer dizer, ela é uma fração aparente, né? Ou seja, eu fiz o número 1 aparecer, então tenho que calcular agora, são dois números diferentes, é 1 e 9, dois números diferentes. O MMC, né? O MMC entre 1 e 9 é o próprio 9. Então quer dizer que onde tenha 1 e 9, eu coloco tudo é 9 agora. Tudo é 9. Então eu coloco um 9 embaixo do 100 aqui e coloco um 9 embaixo dessa soma que estava aqui. Ó. Só que eu já vou colocar uma única barra, né? Uma única barra, porque eu vou fazer assim. Ó. Vamos começar aqui. 9 dividido por 1 dá 9, né? 9 vezes 100. Então eu coloquei aqui, está aqui, ó, 9 vezes 100, está aqui. Agora, 9 dividido por 1 dá 9, né? 9 agora vai multiplicar o 35 que está aqui em cima. Está aqui, eu coloquei aqui, ó, 9 vezes 35.
Agora 9 dividido por 9 dá 1, né? Então o meu 1 vai ser 1 vezes 7. 1 vezes 7 dá só 7, tá aqui. Beleza? Feito isso, eu posso eliminar esse 9 com esse 9, tá? E aí eu tenho 9 vezes 100, que dá 900. 9 vezes 100x dá 900x, tá aqui embaixo. 900x. 9 vezes 35 dá 315, tá? E mais 7. Mais 7 é repetido aqui, mais 7. 315 mais 7, acho que dá o quê? 322? 322, beleza. 322 já está aqui do lado direito, permanece. Só que tem aqui mais 900 vezes 100. Eu vou inverter o vezes. Então quer dizer que mais 900 multiplica, mais 900 agora vem dividindo. Eu inverto a multiplicação para a divisão. Então ficou aí 322 sobre 900. Ele é quem? Ele é a minha fração que eu tinha lá no começo, que era 0,357777. Ele pode ser representado como 322 sobre 900. Então, está aí. A minha dízima ela é essa fração geratriz aqui, representada por essa fração geratriz. Bom, pessoal, ficou faltando aqui apenas os elementos, a falar da quarta situação, tá? Falaremos isso numa outra aula. Então, para o momento, eu quero encerrar aqui com vocês. Quero dizer para vocês que seja a mudança que você quer para o mundo, certo? Deixa aí a frase, seja a mudança que você quer para o mundo. À medida que nós mudamos, o mundo muda com a gente. Muda conosco. E também quero agradecer por todos que ficaram comigo aqui até o final, né? Espero ter atingido o objetivo de vocês, ter passado o conhecimento da melhor maneira. Espero que vocês tenham absorvido. Se não, voltem nas aulas anteriores, dê pausa, repita o vídeo, veja várias explicações, certo? E deixa aqui, pessoal, um grande abraço, Deus abençoe vocês e nos vemos na próxima aula.